E a gente continua a cobertura sobre o incêndio que atingiu a ala Covid do Hospital Nestor Piva no início da manhã de hoje. Nós vamos agora conversar através de videochamada com o cirurgião geral, doutor Estácio Franco, que estava de plantão na hora do incêndio e vai nos dar mais detalhes aí sobre o ocorrido. Essa foi a postagem que o doutor Estácio fez, orgulhoso demais por ter tido a oportunidade de trabalhar com uma equipe, funcionários de saúde ou não, que dá vida pelo amor à profissão e ao próximo, torcendo para que aconteça o melhor para os pacientes, acompanhantes e funcionários. E ele está agora ao vivo com a gente através de videochamada. Boa tarde, doutor Estácio. Eu queria que o senhor Boa falasse tarde, aí um Jaqueline. pouquinho, né? Em que momento é que foi percebido o incêndio, doutor? Então, na verdade, o incêndio ele começou mais ou menos umas 6:30 da manhã, né? Eu ainda não havia chegado no local, porque o meu plantão começava às 7. Então, assim que eu cheguei, às 7 horas, eu já vi que o movimento estava, né, todo mundo correndo de um lado para o outro, os funcionários gritando, chorando. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu já cheguei, já fui direto falar quem precisava de ajuda, quais eram os pacientes mais graves, mais críticos no momento. Então a gente já foi em cima desses pacientes para poder que todo mundo saísse de lá, né, com toda a assistência possível. No momento do incêndio, né, que aconteceu, o Sim. incêndio em si, pelo que os funcionários relataram no momento, não foi tão grande. Porém, a fumaça do local foi o que causou realmente o estrago no hospital, né? Então, muitos funcionários ficaram com intoxicação, né, por gás carbônico, por conta dessa fumaça, que todo mundo deu seu gás lá, deu o seu máximo. Então, por isso que eu fiz aquela postagem do orgulho mesmo pela equipe que eu trabalhei, sabe? Não Sim. só a equipe do hospital, mas também o pessoal Então, do quando o SAMU. senhor Todo chegou mundo lá no foi. local, já tinha acontecido o incêndio? Então, foi aquele Sim, cenário, né, de... Era um sim, cenário de guerra, quando o senhor viu, parecia de uma guerra. guerra. É assim que algumas pessoas têm Sim, relatado. exato, não, e era justamente isso, porque no momento que eu cheguei, ainda estavam empurrando os pacientes de lá da ala Covid, né, e adjacência da área, para a nossa área, digamos assim, que é a parte da cirurgia, da estabilização, que fica do lado de fora. Então, eles empurraram os pacientes para o corredor da catástrofe, que a gente chama, e para o lado de fora também. Então, a gente estava tentando de tudo, assim, para que esses pacientes não viessem a óbito. Infelizmente, três da ala Covid tiveram óbito, né, que estavam pacientes já gravíssimos, então, alguns deles ficaram sem equipamento, ficaram sem Nossa. medicações, então foi uma catástrofe de verdade. E aí o senhor percebia também, em meio a uma tragédia, a solidariedade, não só dos profissionais, mas de pessoas que chegaram lá também, que sequer pensaram, né, no momento em que aquela fumaça também poderia ser prejudicial. Sim, sim, com certeza. Eu fiquei na parte de comandar, né, então as pessoas, porque a gente sabe que numa catástrofe tem que ter uma pessoa comandando, então tinha algumas pessoas comandando, coordenando, né, a situação que estava realmente um caos, todo mundo correndo, querendo ajudar, e foi muito bom de ter visto que ninguém em nenhum momento quis desistir ali, sabe? Todo mundo Sim. quis ir em frente, quis salvar. Então eu vi que eu senti muito isso na pele e achei muito legal, assim, porque foi muito bonito ter visto todo mundo se ajudando, todo mundo querendo que o próximo se salvasse, não só os pacientes, como também depois que que a gente conseguiu transferir os pacientes, os funcionários começaram a passar mal, então muitos deles foram para o hospital. Teve funcionário saturando 70% em oxigênio, que foi para o Nossa. hospital. Isso, então foi realmente uma catástrofe, não só para os pacientes e acompanhantes, né, que estavam com eles, mas também para os funcionários que se dedicaram mesmo, foram lá, entraram na fumaça, funcionários da TI, funcionários da recepção, então foi todo mundo mesmo unido
para salvar essas vidas, né? Sim, e doutor, do ponto de vista médico, científico, quais são os impactos aí, né, que esse incêndio pode causar nos pacientes Covid-19? Afinal, alguns deles já estavam, inclusive, com a função pulmonar afetada. E o que é que o senhor pode, né, nos explicar um pouquinho sobre isso? Então, o incêndio em si, né? O grande problema dele é realmente a fumaça, né? O gás carbônico que ele produz. Então, essa aspiração de gás carbônico ela causa efeitos agudos e efeitos crônicos. Então, os efeitos agudos é a intoxicação, causa cefaleia, tontura, náuseas, a pessoa pode vomitar também pela própria intoxicação que se liga na nossa molécula, né, de hemoglobina e, e essa molécula não vira outra coisa a não ser que depois ela seja degradada. Então ela demora um Sim, tempo para poder tirar toda essa absorção de gás carbônico que as pessoas acabaram respirando. E o que mais preocupa a gente, na verdade, é sim, que pessoas que estão bem, né, os funcionários que estão bem, mas que estão com o rosto, com fuligem, né, tem queimaduras, sei lá, de briços aqui nasais ou perto sim. da boca, elas podem desenvolver um edema, né, na região do pescoço, na via aérea, e esse edema pode fechar a via aérea. Então a gente tem que garantir que esses pacientes respirem, mesmo que eles estejam bem. Então a gente Sim. ficava sempre de olho nesses pacientes para que eles não evoluíssem para esse edema e acabasse que obstruísse a via aérea deles e a gente não tivesse nem como ventilar esses pacientes. Nossa, inclusive Isso. houve relatos também de pessoas que saíam com fuligens, né? E isso Sim. acabava assustando bastante as pessoas que estavam lá no local, né? Uhum. Exatamente. E nosso foco era justamente nessas pessoas que estavam com fuligem, que estavam falando, que estavam bem. Então a gente ia nelas para ter certeza absoluta que elas estavam bem, a gente medicava e dizia, não, esse paciente é uma das prioridades, fora também as outras pessoas que estavam com Sim. saturação baixa. E na hora da transferência, todo esse cuidado, todo esse aparato era tido, né, para que a pessoa fosse transferida aí com segurança. Isso, exatamente. O pessoal do SAMU foi muito solícito, chegaram muito rápido. Eu só tenho a agradecer aí por toda a equipe mesmo. Eu acho que não tem uma pessoa para eu falar, não, essa pessoa não ajudou. Todo mundo ajudou, desde o pessoal da recepção até o pessoal da direção, todo mundo estava lá ajudando mesmo. Então, o SAMU chegava e dizia, quem são os pacientes prioridades? Então, a gente já ia, separava todo mundo, enfileirou os pacientes nas macas e disse, ó, essa paciente está saturando 90, essa paciente está 85, essa é Sim, prioridade, essa é gestante, essa está assim. Então, assim, todo mundo do SAMU que chegava já sabia o caso, já sabia para onde ia sim, levar a paciente, como é que ia ser. Então, foi tudo extremamente bem organizado, apesar desse caos todo que a gente teve. Então, eu acredito sim. que a equipe estava preparada, né? Tanto o SAMU quanto a equipe hospital estava preparada para qualquer eventualidade que acontecesse, que foi o caso de hoje. Sim. 4 mortes foram confirmadas, os pacientes ainda estão internados, mas pelo que o senhor falou aí, dá para perceber que tudo que podia ser feito para que essas pessoas fossem salvas foi feito. É isso, doutor? Exatamente. Tudo e mais um pouco, sabe? O que não podia ser feito, a gente tentou fazer, a gente fez o possível, o impossível. Então, o que podia ser feito realmente, a gente foi atrás e resolveu. Eu acredito que todos os pacientes, quando eu saí de lá por volta do meio-dia e a gente tinha resolvido já os pacientes, quem tinha que ser internado está internado e transferido, os pacientes que tiveram alta, nós demos alta também, então eu realmente só saí de lá quando eu vi que estava todo mundo em, né, sob controle, né, digamos assim. Sim. Doutor, quero agradecer, né? A gente sabe que é um momento muito difícil, mas o senhor passando para a gente o que foi vivido lá e mostrando aí também o amor e a solidariedade presentes num momento tão trágico como esse, nos dá um certo conforto, né, de saber que a gente
tem pessoas aí tão preocupadas com as outras, tão humanas, não é? E que os nossos heróis da saúde fizeram tudo o que era possível, né, para salvar essas vítimas. Mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Para a senhora também.